E a oração de abertura ela é muito importante para a gente começar a ficar mais ligados com os santos e anjos que aqui estão, pedindo: Santa Vó, me ajude a ter uma reunião boa, a ser inspirado, a ser conduzido. Santo Irmão Aldo, me ajude que nessa reunião eu possa sentir a presença da Senhora, ser ajudado, abençoado. E com certeza os nossos santos que aqui estão, eles farão de tudo para nos ajudar, nos abençoar e realizar milagres. Por isso, amados, todos nós, as crianças, os mais novos, procuremos nessa oração entregarmos a nossa alma para a Santa Vó, para o Santo Irmão Aldo. Por que isso é importante? Muitas vezes o nosso pensamento ele vai lá para fora, vai para um trabalho que a gente tem que fazer, vai para o estudo, a correria do dia a dia, as preocupações desse mundo. E isso o irmão Aldo ensinou que dificulta ele abençoar. O que a gente está pensando dificulta ou facilita, né, a bênção deles. Então é importante a gente fazer todo o esforço para, meu Deus, estou na casa do Senhor, rodeado de anjos, e tenho a oportunidade de um milagre essa noite. E buscar isso, não com exagero, não é isso, não com fanatismo, mas com fervor, com fé. Oremos. Jesus, ó amado Mestre, obrigado, Senhor, por esta santa reunião. E a Ti peço, Jesus, abençoe todos nós. Abençoe as crianças que aqui estão, as famílias, os irmãos de mais idade. Abençoe Santa Mãe querida, Virgem Maria. Aqueles que não puderam estar aqui, muitos desejosos de participar dos nossos louvores, das nossas reuniões, mas por motivos diversos, alguns até mesmo doentes, não puderam estar aqui. Mas eu peço que nesta reunião a Senhora olhe para todos esses e abençoe Virgem Mãe Maria. Santa Vó Rosa, ó Espírito Consolador, a Senhora que tem poder de curar qualquer doença, de afastar qualquer mal da nossa vida, eu peço, Santa Vó Rosa, manifeste esta glória, este poder durante a nossa reunião, dando saúde para todos os meus irmãos que aqui estão, afastando todo mal, afastando qualquer sentimento que não é bom, e dando a todos eles, a todas as famílias, muita paz, muita alegria, muita união, bom ânimo, para continuarmos felizes em nossa caminhada para o reino dos céus. Santo Irmão Aldo, entrego esta reunião em vossas mãos. Nos dirige ao profeta bendito, inspire cada ato da reunião, traga bom ânimo a todos, traga unção, virtudes, e permita que o coral de santos, de anjos pequeninos, cantem conosco para nos alegrar, para unir mais o teu povo e levar nossos louvores na presença do nosso Pai, nosso Deus amado, Criador. Portanto, em teu nome, Santo Irmão Aldo, declaro esta santa reunião iniciada para a honra, para a glória da Igreja Apostólica aqui na terra. Amém. Vamos cantar, amados, o hino Igreja Forte. Apostólica, a Igreja forte que não teme
sentar-se. Nós vamos agora louvar o Reino dos Céus, cantando alguns hinos do nosso cenário. Amados, uma companhia que nós temos diariamente e a gente não pode esquecer, são os anjos. Milhares de anjos trabalham em nosso favor. Nós vamos para a escola, eles estão juntos. Nós vamos trabalhar, eles estão juntos. Estamos em casa fazendo as nossas obrigações, nossos deveres, eles estão juntos. Vamos fazer um passeio, eles estão juntos. Em nenhum momento da nossa vida ficamos sozinhos. E por que é importante a gente sempre lembrar disso? Para que a gente clame constantemente. Às vezes a gente está atravessando alguma dificuldade, algum problema, e esquecemos de clamar. E às vezes poderia ser muito mais fácil resolver aquilo se a gente tivesse clamado e acabamos esquecendo. Por isso, vamos cantar o hino Milhares de Anjos, de número 21, pensando na presença desses anjos constantemente e reforçando em nosso coração o desejo de sempre clamar por eles, através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da Virgem Maria. Vamos cantar. Milhares de anjos conosco estão para nos abençoar, para dar-nos saúde, a graça de Deus e todo mal aniquilar. Esta igreja apostólica vence sempre, vencerá. Jesus aqui reina com grande poder e para sempre reinará. O hino que nós vamos cantar agora é um hino que o Santo Irmão Aldo gosta muito. E houve um tempo que uma irmã nossa, naquela época jovem, estava com alguns pensamentos que não eram bons. E o irmão Aldo aconselhou essa irmã. Primeiro ele cantou esse hino, com Jesus eu sigo a caminhar, hino que nós vamos cantar. E após cantar ele disse: minha filha, não fique alimentando esses pensamentos, porque se você ficar alimentando isso, o inimigo dá força para você fazer essas coisas que não são boas. Mas quando vier esses pensamentos, cante, porque ele disse, eu canto. Quando a luta está grande, eu canto. E ele cantou esse hino por inteiro. Que nós possamos, ao cantar esse hino, seguir o exemplo do Santo Irmão Aldo. Porque é um milagre, é uma oportunidade, número 79, da gente poder vencer a semelhança do Santo Irmão Aldo. Vamos cantar número 79, com Jesus eu sigo a caminhar. Com Jesus eu sigo a caminhar. Com Jesus eu sigo a cantar. Acabo sem tristeza, toda dor é uma beleza. Com Jesus eu sigo a caminhar.
encerrar esta parte de louvores, vamos cantar o hino de número 68, um ministério de glória. E ao cantarmos este hino, vamos pensar, amados, sobre qual ministério Jesus nos entregou. Porque um ministério é um ato de servir, um ato de ajudar a obra. E pensando nisso, o que estamos fazendo para alimentar o ministério que Jesus confiou para cada um de nós? Seja de servir na igreja, seja de cuidar de alguém, seja de fazer... São muitos trabalhos para a obra, para a família, para ajudar o reino dos céus. Então, pensando sobre isso, vamos olhar para a nossa vida e analisar o que eu tenho feito com o ministério que Jesus confiou em minhas mãos. Vamos cantar. Um ministério de glória eu recebi do meu Jesus, carreira só de vitória, para espalhar sua luz. Minha carreira, meu ministério, e de morrer com gozo e com amor trabalhar nesse trabalho glorioso, ser dispenseiro de Cristo e seus mistérios espalhar, o Consolador anunciar, para os humildes salvar. Minha carreira, meu ministério, e de morrer com gozo e com amor trabalhar nesse trabalho glorioso. Pensando dessa forma, amados, nós vamos vencendo. Porque às vezes surge um obstáculo, um desafio, e a gente pensa, poxa, eu não vou fazer isso para fulano, eu não vou fazer isso para ciclano, mas em se tratando da obra de Deus, tudo que fazemos é para Jesus. Os irmãos que estão tocando, por exemplo, agora, vão apresentar no coral, vão louvar, não é para um ou para outro, mas é para Jesus. Os irmãos que estão trabalhando na filmagem, no som, não é para um ou para outro, mas é para Jesus, para a igreja dele, para a honra da igreja dele. Os irmãos que com muito carinho, as irmãs, logo cedo, vieram para cuidar do templo, preparar para o casamento, ainda ontem. Mesmo que trabalhos feitos que não foram vistos por muitos, de repente quase ninguém viu o irmão fazendo, mas foi para a obra, foi para que tivéssemos um casamento glorioso. Tudo isso é para Jesus, é um ministério para Jesus, para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. E eles, quando a gente faz com amor, com desprendimento, é recompensa. Por que falo com amor e com desprendimento? Porque uma vez que a gente fez o trabalho, nós não devemos ficar presos ou magoados com alguma coisa. Eu fiz e fiz com muito agrado. Se fulano ou ciclano não valorizou,
já não é problema meu. Porque eu fiz, não foi para fulano ou ciclano. Eu fiz o trabalho com muito amor, com muito zelo, para Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, para Jesus, entreguei a eles. E são eles que vão me recompensar. Por que é importante a gente pensar dessa forma? Porque às vezes seremos tratados de uma forma grosseira. Pode ser que algum que não estava bem, outro que não está muito alinhado com o reino dos céus, nos magoe, tente desfazer o trabalho da irmã, do irmão, mas isso não pode nos atingir. Por quê? Eu não fiz para um, para outro. Eu fiz para Jesus. E quem vai me recompensar é Ele. Quem vai me recompensar é a Santa Vó. Quem vai me recompensar é o Santo Irmão Aldo. Por isso é importante nós todos pensarmos a missão que cada um de nós recebemos e receberemos até o fim de nossa vida nesta terra. São muitas missões. Tudo isso é para a honra e glória do reino dos céus. Por isso temos que batalhar, nos esforçarmos para entregar o resultado que nosso Senhor Jesus espera. Porque para Ele é para o céu. E com certeza nós temos provado isso, a recompensa celeste, ela é muito grande. Eu me recordo que em boletim interno, o Santo Irmão Aldo uma vez publicou o seguinte: aquele que for fiel, dedicado, consagrado. Olhem que interessante. Vocês mais jovens, mais novos, é importante porque é investimento. Se a gente for falar em investimento, o melhor investimento está aqui. É nas coisas do reino dos céus. Ele disse: aquele que for fiel, dedicado, ainda nesta terra, irá desfrutar do galardão que receberá no céu. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Porque o céu é muito fino, o céu é muito glorioso, as delícias celestiais que o nosso pensamento não consegue alcançar, porque são maravilhas, mistérios tão grandiosos. E o irmão Aldo disse, me lembro desse boletim claramente: ainda nessa terra irão desfrutar de parte do seu galardão que receberá no reino dos céus. E a gente vê, testemunha isso. Tem irmãos de mais idade que a própria sociedade, pessoas que não são da igreja, reconhecem que ali é um santo que está, uma santa. Me lembro, já citei esse exemplo algumas vezes, um ofício que fiz na cidade de Bonito, uma irmã já de bastante idade, mas um exemplo de santidade, de pessoa, na cidade. E muitos que ali estavam, vizinhos, encheu o local na época, diziam: é uma santa, essa senhora é uma santa, por causa das suas ações, do poder que estava com ela. Ela conseguia unir os filhos, muitos filhos, ela conseguia tanta coisa através do seu jeito simples, da sua santidade, da sua forma de agir, daquilo que ela foi plantando durante a sua vida. E é isso que o Santo Irmão Aldo, ele espera de todos nós. É algo que tem para todos. É para todos.
Ninguém nasce para sofrer. Ninguém nasce para ser condenado. Deus é Pai de todos. E Ele quer o bem para todos nós. Às vezes eu ouço algumas pessoas lá fora, no mundo, a minha cruz é passar por isso, a minha cruz é passar por aquilo. E enganados estão, sabe por quê? Deus não criou nada que é ruim. Deus não criou a morte. Deus não criou a dor. Deus não criou a saudade. Deus não criou nada que desagrade as pessoas. Deus é amor. E Ele só faz e quer o bem. E Ele não usa do que não criou para corrigir, assustar ou castigar ninguém. A única coisa que Ele faz, a única coisa que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles fazem, é muitas vezes por causa das nossas atitudes, se não forem corretas, eles vão se afastando. E quando eles vão se afastando, o nosso terreno vai ficando perigoso. A nossa caminhada vai ficando perigosa, porque nós vamos ficando mais frágeis para os ataques que o inimigo investe contra cada um de nós. Por isso, nesta noite, amados, nos alegremos por estar primeiramente na casa de Deus. Primeiramente, junto com os anjos e santos e protegidos, aqui não entra mal algum. E, em segundo lugar, vamos aproveitar para cuidar da nossa vida mais ainda. Como assim? Chamar a bênção dos céus, o alimento, o conforto, e sabermos que os anjos e santos que aqui estão vieram tão somente para nos ajudar. Não vieram condenar ninguém. O mundo condena. Não. Eles vieram para dar saúde, perdão, amor, felicidade e uma vida bem-sucedida. Por isso, jovens, mães, pais, irmãos de mais idade, falei logo no início, é importante a gente entregar o nosso espírito com sinceridade, como quem quer ajuda. Jesus, uma vez, ele falou sobre as duas pessoas que entraram no templo e oraram, mas ele mostrou qual foi a que ele atendeu, o Pai atendeu. Primeiro chegou a pessoa entendida com as coisas do reino dos céus, conhecedor da lei. E então, ele, como que exigindo até a graça dos céus, pediu a bênção. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo, eu sirvo, eu conheço. Mas nada recebeu. Porém, aquele pecador fragilizado, como um último suspiro, entrou na casa do Pai e disse: Senhor, estou falhando, estou errando, estou fraco, sei que estou errado, mas, por favor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, me ajude, me perdoe. E então Jesus mostrou que aquele sim
recebeu. Aquele sim recebeu. E é justamente a postura que nós temos que ter. Entrar na igreja e estar aqui com o coração quebrantado, com a alma pura e humilde. Humilde para que o irmão Aldo quiser fazer conosco, a avó, a Virgem Maria, eles possam fazer. Por isso, crendo assim, pensando sobre essas coisas, faço questão de falar para que a gente aproveite a reunião ao máximo, para que a gente não... Apenas eu vim na reunião, mas, poxa, eu podia receber tanta coisa, eu podia crescer tanto, porque cada reunião é um milagre, amados. Podemos ter 300 pessoas ou 5 pessoas. O poder é o mesmo. A glória das nossas reuniões são as mesmas em todas as congregações. O que muda é a forma como participamos. É a forma como cremos. Então, faço questão de falar essas coisas para que nós, começando por mim, não passemos aqui apenas. Não visitemos apenas o templo. Não passemos alguns minutos, algumas horas na casa do Senhor e ao ir embora quase nada levamos. Não. Eu tenho que vir aqui e aproveitar ao máximo, me entregar, lavar a minha alma, receber milagres, orientações, força, porque aqui tem. Aqui o poder não falta, a água viva não falta. Mas tudo isso depende muito da minha interação, do meu coração e daquilo que estou pensando, estou desejando, estou sentindo. É o coração. É o coração. Portanto, crendo assim, vamos ouvir pelo coral o hino que tem o título Um Santo Sacerdócio.
temos o mesmo nível de consagração. Porque Jesus, certa vez, ele disse: é importante que meus discípulos, que meus seguidores, tenham o mesmo nível do Mestre, que é Ele. Então isso deve ser nossa meta. Nós não podemos parar em um determinado degrau da santidade. Aqui está bom, já fiz bastante, ou já não tem mais para onde ir, não. Nós temos que buscar, não querer ser mais do que Jesus, avó, Arnaldo, não é isso, mas atingirmos o nível de santidade deles. Tudo fala de ti, é o hino que ouviremos a seguir.
ofertas para a Igreja Apostólica. Deus o Pai, através de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmomaldo, tem abençoado todo o nosso povo, protegendo a vida e o trabalho de cada apostólico, dando assim oportunidades para que tenham uma vida melhor e bem-sucedida. Uma das maneiras de expressar reconhecimento ao Pai e aos seus santos pelas bênçãos que recebem é contribuindo para a sua igreja com amor e gratidão. Embora a luta seja muito grande, todo o poder dos céus está ao nosso lado, a fim de que nada nos falte e para ajudar a cada apostólico a ser vencedor na sua jornada nesta terra. Sejam misericordiosos, olhem ao seu redor e observem quanto sofrimento, miséria, angústia, famílias esfaceladas, jovens dominados pelos vícios, pelas drogas e dentre esses quantos ainda buscam a oportunidade de salvação e libertação dos seus males. Assim sendo, tenham amor e misericórdia em sua alma, se compadeçam dos sofredores que necessitam da graça de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmomaldo. Confiamos muito no esforço e na dedicação de cada apostólico em favor de sua igreja, inclusive porque essa obra de caridade e de fé depende do seu povo para se manter e para cumprir fielmente a missão que recebeu do Pai. Amados, façamos o nosso melhor para a igreja, contribuindo com amor, em reconhecimento às bênçãos que recebemos para o nosso viver. Saibam que tudo o que fizermos por esta obra, teremos a nossa recompensa e recompensa que vem dos céus, para o nosso trabalho, nosso lar, a saúde, tudo aquilo que realizamos. Pedimos a todo o nosso povo que oferte para a igreja, com amor e gratidão em seus corações, nos ajudando a levar avante esta obra maravilhosa. Que a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmomaldo, estejam sobre todos. Um abraço fraternal. Amados, as coisas da terra muitas vezes nos preocupam bastante. E a gente busca, sim, saúde, a gente busca sucesso profissional, as nossas conquistas, mas muito mais tem Deus para dar do que a gente imagina. E quando a gente investe nosso tempo, nossos dons, nossos talentos para o reino dos céus, ganhamos muito mais do que imaginamos. Querem ver? Às vezes alguém pode pensar, poxa vida, esse final de semana passei o dia, o sábado na igreja, o domingo, poderia ter dormido até um pouco mais tarde, poderia ter descansado mais, a semana está começando, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas há um milagre que acontece quando a gente frequenta a igreja, faz os trabalhos com amor. A Santa Vó Rosa, ela tem o poder de tirar a canseira, por exemplo, de fazer o nosso tempo dobrar. Então, uma semana passa a valer por 2, 3, 4. Aí, de repente, eu penso, puxa vida, passei o meu final de semana na igreja, não descansei o quanto eu poderia, não fiz alguma coisa que deveria, a semana está começando, mas se fiz o trabalho com amor, posso ficar tranquilo, porque das demais coisas a Santa Vó Rosa cuida. Então, o que eu ia render na segunda, eu vou render o dobro. A canseira que eu ia sentir na segunda, eu não sinto a metade. Me recordo de um irmão pastor que, trabalhando muito, tinha o seu negócio próprio, foi tendo complicações em sua coluna,
e quase não conseguia andar. E daquele jeito ele foi se arrastando para a sede da igreja, pedir a misericórdia do santo irmão Aldo. Com muita dificuldade, se apoiando, chegou, naquela época conseguiu falar com o santo irmão Aldo, e a resposta do santo irmão Aldo foi pedir para ele fazer uma viagem. Ele disse sim, mas pensou, puxa vida, eu vim pedir ajuda para minha saúde, eu quase não consigo andar mais. E o irmão Aldo, a resposta dele foi, faz uma viagem para mim. E com muito sacrifício ele foi fazer essa viagem. Ele disse que entrou no ônibus e dormiu um sono profundo. E na parada, as pessoas descendo para tomar um lanche, após algumas horas de viagem, ele acordou. Acordou, levantou, de forma natural, e estranhou, meu Deus, a coluna. E ali no ônibus mesmo, começou a se movimentar, e abaixa e levanta. Tinha até passageiros ali no ônibus ainda ao seu lado, nem todos tinham descido, que estranhando aquela atitude, e a emoção dele foi muito grande. Em poucas horas que ele dormiu, foi curado. E às vezes eu penso nesse milagre, para buscar mais ânimo, força, para continuarmos servindo o reino dos céus. Porque o que ficou claro nesse milagre, o irmão Aldo deixou claro, me ajude que eu te ajudo. Poder não me falta, vá cumprir uma escala, vá servir, vá trabalhar para o reino dos céus. E as demais coisas, porque isso é mandamento, amados. Não estamos exagerando em nada ao falar essas coisas. O primeiro mandamento é claro. Buscai as coisas do reino dos céus. Em primeiro lugar, a Deus, a igreja, o ministério, com todo o seu amor, com todo o seu esforço. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E quem vai acrescentar essas coisas? É o nosso Deus, é Jesus, é a avó, é o santo irmão Aldo. E eles não são mesquinhos para nos dar. Deus, quando promete, faz a promessa lá em Malaquias, ele diz, traga os seus tesouros, a sua oferta, o seu dízimo, a casa dos tesouros, e faça prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. E aí ele promete, encherei a vossa vida com abundância, com fartura. E é isso que a avó do irmão Aldo tem feito. É fato isso, irmãos, a gente tem provado isso. Os céus nos surpreendem a todo momento. A gente pensa que vai ganhar alguma coisa, ou imagina, e vem a avó, irmão Aldo, e nos dá algo que a gente nem pensava. E sempre muito melhor do que a gente achava. Já pararam para pensar sobre isso? Por isso, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos valorizar a cada dia mais as nossas reuniões, cada reunião, repito, falei já hoje, cada reunião é um milagre. Vamos acreditar nisso cada vez, ter mais bom ânimo para servirmos o reino dos céus e só teremos ganhos, só teremos maravilhas. Se a gente inverter a ordem, aí dá problema. Se a gente se apegar às coisas lá de fora, a preocupação do dia a dia, o trabalho, aí dá problema. Aí não vai para frente.
As coisas vão ficando difíceis, vai virando uma bola de neve, mas se a gente coloca primeiro a igreja, nosso ministério, e faz com amor, faz com esforço, irmãos, a gente só tem a ganhar como temos ganhado. Muitos são provas desse poder tão glorioso que aqui está. Então, ao invés de eu reclamar, eu estou com isso, estou com aquilo, não dá para fazer, não. Irmão Aldo, quero ajudar. Jesus, me dê força. Santa Avó, e vamos fazer. Vamos fazer, porque junto com essa vontade, o milagre vem e vem depressa. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça para orar. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria, obrigado por estarmos na casa do Pai. E com esta gratidão eu suplico, Santa Avó Rosa, consagra as nossas ofertas para o reino dos céus. Obrigado por estarmos contribuindo pelo ministério que temos e pela oportunidade de ajudarmos o reino dos céus nesta terra. Amém. Nossas irmãs irão recolher nossas ofertas e, dando sequência à nossa reunião, nós ouviremos um hino tocado intitulado Glorificarei.
alguns avisos que nosso conselho publicou nesse final de semana. Primeiro, sobre a utilização de máscaras. Pedimos a todos que observem as recomendações dos órgãos de saúde de cada município e, caso seja obrigatório a utilização das máscaras, devem utilizá-la em todas as reuniões. Somente o pastor poderá deixar de usar quando estiver no púlpito isolado. Recomendamos aos irmãos que apresentam ou apresentarem algum sintoma gripal ou similares, ou tenham alguma comorbidade, que utilizem a máscara, se preservando e preservando outros irmãos, mesmo que não seja obrigatório em seu município. Tomem bastante cuidado, não tenham medo e nem deixem de frequentar as reuniões, mas façam a sua parte. Procurem se preservar, tenham muita fé. Façam suas orações e respeitem as determinações legais de cada município. Aviso importante: relembramos a todos uma ordem do Santo Irmão Aldo que durante a realização de nossas reuniões, todas as salas anexas deveriam estar fechadas. Por isso, viemos pedir mais uma vez aos irmãos responsáveis que fechem a sala do regente, salão de ensaio, sala do instituto, cantina, o apartamento do pastor, a despensa, o almoxarifado e qualquer outro anexo. Portanto, devem estar obrigatoriamente fechados todos os anexos no transcorrer da reunião. A reunião é um momento santo, de muito respeito e reverência, onde devemos estar unidos pelos laços da fé, na busca de uma comunhão perfeita com Deus e todos os seus santos. Temos uma nota a respeito de animais de estimação. Avisamos a todos que é sim permitido terem animais de estimação em seu lar ou trabalho quando possível, porém não devem trazê-los na igreja. Nunca foi permitido que durante as reuniões trouxessem animais de estimação e nem os deixar em nossos anexos, como estacionamento, salão de ensaios ou outros anexos. Nossos templos são sagrados e devem ser respeitados por todos. Cuidados em nossos templos e anexos. Pedimos a todos, em especial aos pastores e obreiros, que observem as condições de nossos templos após as reuniões ou ensaios, antes de fechar ou sair. Sempre desliguem o ar-condicionado, a geladeira do bebedouro, os ventiladores, o sistema de som e imagem, bem como as luzes. Observem se as janelas estão fechadas, as portas trancadas. Verifiquem se não tem torneiras abertas ou vazamento de água nas instalações sanitárias. Procurem sempre recolher o lixo para um local reservado e seguro, evitando animais e insetos indesejados. Os músicos devem guardar seus instrumentos, nunca deixar expostos. Se houver local específico, melhor, ou fechados em seu próprio estojo de proteção. Cuidado e zelo de nossos templos é função de cada um de nós, obreiros apostólicos. De longe venham, vamos ouvir este hino tão lindo pelo coral. De longe venho, cansado estou de tanto sofrer e de tanto padecer. A paz não tenho,
dura-te paz e amor. Thank
amados, dando sequência à nossa reunião, nós iremos refletir em uma mensagem muito bela do Santo Irmão Aldo, publicada no boletim dessa semana, uma mensagem de incentivo ao ministério do coral e obreiros. Assim disse o Santo Irmão Aldo ao ministério, primeiramente, do coral. Prezados irmãos, irmãs, regentes, coristas e músicos, o ministério do coral é um trabalho de grande significado para o reino dos céus e para a Igreja Apostólica. Todos os que dele participam devem ter muito interesse em servir a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo no ministério do cântico e da música, inclusive porque nos ajudam a salvar almas e a santificar nosso povo através da mensagem cantada ou tocada. Saibam que o seu ministério não tem por objetivo apenas o nosso povo, mas se destina a louvar a Deus e aos santos. É um ministério dedicado à glória deles e do reino dos céus. Assim é importante que todo regente, corista ou músico tenham e demonstrem muito interesse pelo trabalho do coral, inclusive que façam todo esforço para comparecer aos ensaios e às apresentações, pois a sua presença é valiosíssima. Se apresentem em ordem com relação à disciplina, evitem ficar andando ou conversando durante as reuniões, não utilizem celulares para comunicação instantânea durante o ensaio e em nossas reuniões. Respeitem uns aos outros, sejam perdoadores, colaborem para que o amor, a paz e a união sejam um exemplo deste ministério para a Igreja. Procurem ajudar os regentes, eles dependem dos irmãos e das irmãs para as atividades do coral e para as apresentações nas reuniões. Da mesma forma, os regentes devem respeitar e serem amáveis com seus coristas e músicos, incentivando o trabalho em equipe e formando realmente um corpo só, entre todos com o desejo de servir a Deus e aos seus santos. Irmãos, essa é a primeira parte sobre o ministério do coral, que é grandiosíssimo. O ministério do coral, ele, se realizado com fé, com fidelidade, ele é para a vida toda, ou melhor, para a eternidade. Porque Jesus nos mostrou, através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que os irmãos que têm o ministério da música, se merecerem, quando forem para o céu, lá irão pertencer ao coral angelical. Que privilégio, que alegria, que honra poder para toda a eternidade participar e pertencer ao coral de santos e anjos. E não é só isso. Santo Irmão Aldo mostrou, inclusive nessa mensagem, ele está falando que os hinos que os irmãos cantam não são só para alimentar a igreja, mas também para glorificar os santos e anjos. Notem que interessante, estamos cantando para eles, com eles e para eles. E isso para nós é um privilégio, uma satisfação muito grande, porque retorna em bênção, retorna em virtude para todo o povo. E os céus considera muito o trabalho da música. Em boletim, certa vez, boletim interno, o irmão Aldo disse, e isso é importante os irmãos pensarem quando estiverem ensaiando: a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa visitam os trabalhos de ensaio. Me lembro dessa nota. A Virgem Maria
e a Santa Avó Rosa visitam os trabalhos de ensaio. Então notem, amados, que importante é, e outra, elas não viriam à toa. Elas não viriam só para dar uma olhada, elas vêm para trazer algo. No trabalho de ensaio, as portas fechadas, não é hora de reunião, mas elas vêm para ajudar, para inspirar, para dar dons, para unir, vêm para fazer milagres, vêm para fazer obra no meio do coral. Por isso, amados, valorizem sempre o seu ministério, nunca pense que é o seu ministério para agradar fulano ou ciclano, eu canto para um, para outro, não. O seu ministério é para Jesus, como falamos durante a reunião, o seu servir é para os céus e mais. É um ministério que, se for fiel, será para toda a eternidade. A segunda parte fala ao ministério de obreiros, uma palavra do Santo Irmão Aldo a nós obreiros, dizendo: prezados irmãos que servem a igreja no ministério de diáconos e diaconisas, a sua pessoa e seu trabalho são de grande valor para a nossa Santa Igreja. Sua presença nas atividades de seu ministério é necessária para o bom andamento de nosso trabalho. Façam seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado, a fim de que possam ser escalados pelos pastores, ou seja, pelos irmãos que estão cuidando da reunião, do andamento da reunião, pelo menos 1 hora antes do início das reuniões, e os que estiverem escalados na porta devem chegar quando abrir a porta, ou seja, 1h30 antes do início de cada reunião. A igreja depende do seu esforço e da sua boa vontade em servir Jesus e a Santa Avó Rosa. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as reuniões. Daí pedir que se esforcem para ajudar e zelar pela limpeza, arrumação das instalações da igreja. Quanto mais obreiros comparecerem, será melhor para ajudar a igreja, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará os poucos que estiverem presentes. As irmãs e os irmãos coristas também podem ajudar no trabalho de limpeza e arrumação do templo. Sua ajuda é bem-vinda e muito valiosa. A Santa Avó Rosa fica muito contente quando se interessam por esse trabalho da igreja, pois demonstra o amor que temos pela Igreja Apostólica. Pedimos aos obreiros que não façam rodinhas e nem fiquem conversando durante as reuniões, seja no templo, anexos, bebedouros, banheiros ou na porta de entrada, mas sejam atentos ao compromisso de servir a igreja. Sejam pacientes com o nosso povo, não exorte a ninguém. Se for preciso, passe o assunto para o pastor responsável daquela reunião. Os obreiros e os membros do coral devem ser um exemplo para a igreja, em todos os sentidos, no amor, no respeito, na reverência e principalmente na sua apresentação pessoal dentro da disciplina apostólica. Assim concluiu essa mensagem o Santo Irmão Aldo, dizendo: ao seu tempo entre nós, eu, irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, esperamos contar com o esforço, a dedicação dos regentes, coristas, músicos, dos obreiros, diáconos, diaconisas, pastores, contar com a ajuda de todos para o bom andamento do trabalho que realizam para a nossa amada Igreja e para que esse trabalho seja agradável a Deus e a todos os seus santos e também para os nossos irmãos apostólicos e para aqueles que nos visitam. Havendo esta dedicação, nós poderemos abençoá-los e ajudá-los ainda mais. Também fazemos um apelo
para nossos irmãos e irmãs que desejarem servir no Ministério de Obreiros, que procurem o pastor responsável da reunião e preencham um formulário de pedido de nomeação ao ministério. Amados, servir o reino dos céus é muito bom. Jesus ensinou que o prazer maior está em servir e não ser servido. Porque Deus se alegra com o nosso servir. Afinal, nos céus, um serve o outro. Um anjo, um santo serve o outro. O grande lema do céu é um pelo outro. Um pelo outro. E Jesus mostrou isso quando, antes de ser injustamente preso e crucificado, ele se abaixa, pega uma vasilha, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E nisso, São Pedro, ele diz a Jesus: mestre, não, está errado. O Senhor é o nosso mestre. O Senhor é o nosso mestre. E vem querer lavar os nossos pés, nós que temos que lavar os seus pés, os pés do Senhor. E Jesus disse: não é assim. Não é dessa forma. Estou lavando os pés de vocês para perceberem, entenderem como é o reino dos céus. Não há orgulho, não há o rei que escraviza, mas lá um ajuda o outro. Um ajuda o outro, de forma voluntária e amorosa. Em equipe, trabalho em equipe, unido. Nós víamos isso muito no Santo Irmão Aldo, nas atitudes dele, na forma como ele cuidava do povo, e até mesmo nas viagens que ele fazia com o povo para santas comunhões. Às vezes alguns queriam priorizar o atendimento para ele e ele não gostava. Gostava de ser servido como todos, de estar no meio de todos e não ser mais do que ninguém. Isso precisa estar em nós, e o desejo de ajudarmos, de servirmos, precisa estar no nosso coração. Vemos a igreja com vontade de participar e fazer a nossa parte. Por exemplo, estávamos observando na festa agora de 10 de junho, o trabalho da cozinha. O dia que eu observei, tinha só irmão, irmã, se não todos, que 99%, era mais de 50 anos para frente, fazendo o trabalho da cozinha. E não vi ali, por exemplo, pessoas mais novas. A maioria, se não for todos, tinham mais de 50 anos, pelo menos no dia que observei os trabalhos lá da cozinha. E é um trabalho pesado, um trabalho que exige sacrifício. E por que citei este exemplo? Para que nós, todos, dos mais jovens e os de mais idade também, nos preocupemos a cada dia em servir a igreja, fazer as coisas. Está precisando daquilo? Eu vou fazer. Está precisando de obreiro, pastor, ou que não tenha um cargo, porque
O importante não é ter cargo, o importante é ser e fazer. Santo Irmão Aldo não tinha cargo na igreja. Não é cargo que define ninguém, mas é o amor, a vontade de ajudar o reino dos céus. Por isso, amados irmãos, irmãs, jovens, irmãos de mais idade, vamos prosseguindo, sempre unidos, com vontade de ver a nossa casa sempre em dia, a nossa igreja vitoriosa, batalhando em tudo para o sucesso da obra de Deus aqui na terra. Fazendo a nossa parte sempre, evitando ao máximo ficarmos apontando erro em um ou em outro, porque às vezes a gente é rápido no julgamento e tardio no servir. O que eu quero dizer com isso? Não acontece isso por causa daquilo, deveria fazer assim, deveria fazer dessa forma. Não, isso não ajuda. O que ajuda é a gente fazer a nossa parte, é colocar a mão na massa e fazer a nossa parte. Se o outro não está fazendo, a outra não está fazendo, não vamos julgar. Só eu faço. Não, eu não devo pensar assim. O que nós fazemos, cantando, tocando, varrendo o templo, trocando uma lâmpada, pintando a parede, o que fazemos para a obra é para Jesus, é para a honra do reino dos céus. E quem vai dar o galardão, a recompensa pelo nosso esforço, são eles. Então a gente tem que fazer, pedir paciência, não ligar para alguma crítica destrutiva, alguém que quer prejudicar, não, e orar. Irmão Aldo, me dê força, me dê dons, me dê saúde, me dê condições para servir o Senhor, onde for preciso. E estarmos atuantes, fazendo. A igreja é nossa. Encerro, amados, esta reflexão, relembrando as palavras do irmão Aldo, quando em boletim, antes dele subir aos céus, ele disse: a igreja está pronta, a igreja é de vocês. A igreja é de vocês. Eu entrego, dizendo em outras palavras, eu entrego a minha igreja nas mãos do meu povo, nas nossas mãos. E então ele confia que faremos tudo para honrar como temos feito. Muitos idosos eu tenho visto, irmãos. Muitos idosos que fazem o trabalho com amor, com capricho, com devoção, dando exemplo para nós todos. Que todos nós possamos ser assim, que a Santa Avó Rosa abençoe muito a todos. Bom ânimo, força, vamos em frente. Se a canseira bater, o desânimo bater, não deixe. Não, dê força. Renove a minha coragem e que eu possa servi-lo cada vez mais, porque o melhor está no servir. Jesus ensinou isso, a avó mostrou isso, o irmão Aldo mostrou isso. O melhor está no servir, e servindo somos servidos. Por quem? Por Deus, pelos céus. E não há glória maior do que poder ser servido pelos anjos e santos de Deus. Amém. Convido a igreja para ficar em pé. Eu agradeço em nome do santo irmão Aldo a presença de todos, os trabalhos maravilhosos que os irmãos realizaram, o esforço que fizeram para as reuniões de ontem, o casamento, a reunião desta noite, em especial o coral, pelas apresentações maravilhosas, aos meus irmãos amigos, obreiros, diaconisas, pastores, muito obrigado pelo trabalho, aos irmãos que estão empenhados no registro das reuniões, na filmagem, no som, muito obrigado pelo trabalho, e aos irmãos membros, às famílias, pela presença de todos, pelo carinho, pela atenção. Tenha uma semana gloriosa e um final de semana próximo na igreja, com muita saúde, com muitas vitórias. Nós vamos agora orar
para encerrar nossa reunião, aproveite essa oração, amado irmão e irmã, para pedir aquilo que deseja para a semana. O irmão Aldo está aqui, a avó está aqui, e eles estão prontos para ajudar. Se preciso for realizar um milagre para ajudar o irmão ou a irmã, então vamos pedir com fé para o trabalho, para os estudos, para os afazeres no lar, e com certeza a gente vai para casa levando essas bênçãos incontáveis. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por esta santa reunião, pela presença dos anjos santos, a presença de profetas, apóstolos, pela presença da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo. Muito obrigado por todas essas riquezas que ganhamos nesta noite. E agora eu suplico, Santa Mãe, querida Virgem Maria, a bênção da Senhora para todas as crianças que aqui estão. Dê muita saúde a elas, Santa Vó, Santa Mãe Virgem Maria. Proteja-as, livre-as de todo perigo, de todo mal deste mundo, e dê uma semana vitoriosa para todas as crianças, para as mamães aqui presentes, para as famílias, para os irmãos de mais idade. Santa Vó Rosa, realize milagres nesta reunião, curando enfermidades, afastando todo o mal, afastando todo o perigo, perdoando, unindo, ajudando todo o povo aqui presente. Santo Irmão Aldo, bendito profeta, pastor de nossas almas, peço nesse momento vossa bênção para cada nome que está sobre o altar. Irmão Aldo, santo pastor, muitos são os pedidos: saúde, trabalho, estudos, união no lar, alguns que estão enfermos, hospitalizados, quanta coisa, Santo Irmão Aldo, filhos seus, irmãos apostólicos, pessoas que não têm a nossa fé propriamente, mas precisam, seus nomes estão aqui, e eu peço, ó Irmão Aldo bendito, tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas, até mesmo crianças que aqui estão com seus nomes. Realize milagres sobre essas vidas, afaste todo o mal, tenha compaixão, Santo Irmão Aldo, e atenda aos clamores destas pessoas que com muita esperança colocaram seus nomes, colocaram o nome de amigos, parentes, conhecidos, esperando, pedindo a misericórdia, a intercessão do Senhor, da Santa Avó. Por isso eu clamo, peço a intercessão do Senhor, a graça, a bênção, o poder, os milagres para estas vidas preciosas, ó Santo Irmão Aldo, ó Santa Vó Rosa. Irmãs, irmãos, crianças, jovens, irmãos de mais idade, com muita fé e alegria em nosso coração, recebamos neste momento a unção poderosa e preciosa do Espírito de Deus. Recebamos a bênção, a paz, o alento do nosso Pai, nosso Deus Criador. Recebamos as bênçãos de Jesus, o perdão de Jesus, a força preciosa e bendita do nosso Salvador, para enfrentarmos o dia a dia com alegria. Recebamos da Virgem Maria alegria, bênçãos, saúde, esperança, humildade. Recebamos da Virgem Maria humildade para a gente viver conforme Deus quer. Recebamos da Santa Vó Rosa milagres, curas, o livramento de problemas, de enfermidades. Recebamos da Vó, nesse momento, estas bênçãos. E do Santo Irmão Aldo, que está aqui conosco, amados, com
os braços estendidos, nos abençoando. Recebamos do santo irmão Aldo um abraço repleto de esperança, de alegria, de conforto e segurança, que com ele ao nosso lado, tudo vai bem. E pode ser a luta que for, o santo irmão Aldo garante que a vitória sempre será nossa. Amém. A paz do Senhor, irmãos, vão com Deus.